Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Já adianto, minha voz tá um pouquinho diferente por conta que meu nariz está entupido, então já peço desculpas aí de antemão. E vamos falar sobre a matéria aí em questão, né? O videozinho que tá passando para vocês, desse rapaz que decidiu optar por um procedimento que é um procedimento muito polêmico, né? Já foi citado alguns aqui, já comentaram quando a gente fala sobre questão de altura e tal. A maior parte é contrário ao procedimento em si, né? Porque, obviamente, ele envolve muita coisa, né? Existe um risco bem elevado com a questão da sua mobilidade, se você de fato vai conseguir andar depois. Então, assim, é muito complicado falar sobre, e por isso que às vezes alguns até tratam como se não existisse uma opção, vamos chamar assim, né? Pelo menos uma opção viável, tá? E eu consigo concordar, tá? Porém, é meio difícil você virar para uma pessoa que às vezes sofre demais com essa questão. A gente sabe, sim, por exemplo, se formos falar sobre a figura feminina, é muito raro de ver mulheres que realmente têm um sofrimento elevado com a questão de altura. Pode ser que ela tinha algum sonho, alguma carreira, de repente, que não era... que ter uma altura X seria interessante e acaba não acontecendo, sei lá. Vamos supor que ela queria ser, não sei, modelo, sei lá, aeromoça. Não sei, eu tô levantando algumas coisas, mas você percebe que são coisas muito pequenas e que, por consequência, né, o procedimento, né, é tão delicado assim, dificilmente seria, né, uma opção para elas, né? Então, em geral, ao público feminino, isso não é tão relevante. Porém, aos homens, isso fica bem nítido, tanto no comportamento que outros homens às vezes têm com caras que são muito baixos, né? Tem também uma questão que envolve a óbvia preferência do feminino por homens mais altos, que no mínimo sejam mais altos do que elas, né? Então, um cara que já tá ali abaixo de 1,60 m, né? Nesse caso aí 1,65 m e tal, ele já consegue visualizar essa dificuldade, ainda que muitos mesmo superam isso, optam por outras questões, às vezes um cuidado com o corpo que é bem rechaçado aqui, né, por alguns, né, fala aquela coisa do gincel e não sei o que, mas em geral muitos caras optam por coisas desse tipo, né, para poder, né, ou comportamento, enfim, para poder minimizar a questão da altura, que sim, ela é uma parte que vai se tornar em algum ponto um problema, até que pode ser que você se acostume, pode ser que você lide melhor com isso do que outras pessoas, mas a real é o que eu disse, terão caras que sim, vão sentir e terão razão em sentir essa dificuldade, tá? Então esse eu acho que é o X da questão. O problema não é você tratar como um, puro, simples mimimi, não, o que tem, nada demais, né? A real é que um cara que está muito abaixo da média de altura masculina, ele sim sofre bastante, tem muitas dificuldades, né? Não só com questões de ter acesso ao feminino e tal, mas também relacionados aí, como eu falei, aspectos até mesmo de respeito. Né? Então, quando você vê um cara de 1,65 m pular tanto de altura assim, né, é realmente tentador imaginar. Então, eu quero que vocês reflitam, tá? Principalmente se você faz parte da categoria de homens que tem uma altura abaixo da média ou bem abaixo da média, né? Eu quero que você reflita bem sobre até que ponto vale ou não esse fator, que é um fator estético, né? Porque no fim, na prática, não há enormes diferenças de um homem que é muito alto para um homem que é muito baixo, né? Do ponto de vista prático, né? Do que você pode ou não executar na sua vida, enfim. Né? Então, por isso que eu falo que até que ponto é tão relevante assim para você. Se isso é uma enorme dificuldade na sua vida, se isso te torna extremamente depressivo, eu até imagino o aspecto como uma solução viável, tá? Porém, com muitas aspas. É importante também eu ressaltar isso, né? É porque provavelmente um cara que opte por um serviço desse, né? Óbvio, ciente de todos os riscos, é claro, né? Se ainda assim ele opta é porque
existe um sofrimento muito alto, né? Existe uma dor muito grande relacionada àquilo, né? E, então é difícil nós, aqui, principalmente eu, na minha posição, virar e falar, não, faça tal coisa, ou faça tal coisa, até porque nunca foi a prioridade do canal ficar apontando para vocês o que vocês devem ou não fazer, né? Mas sim, evite muitas coisas que às vezes pode estar passando pela sua cabeça, pode ser uma coisa que tá te incomodando muito. Às vezes você viu muitos e muitos vídeos relacionados a Black, por exemplo, e começou a ficar mais encafifado com isso na cabeça, mais, né, preocupado do que deveria, né? Eu entendo muito isso. Apesar do conteúdo, por exemplo, ele sempre querer apresentar a verdade, enfim, às vezes essa verdade é cruel a ponto de tomar de você uma coisa ou mesmo te entregar algo que você nem estava pensando, nem gostaria de pensar, ou que você ignorou por alguma razão. A verdade, ela tem um pouco disso, né? A verdade, ela tem um pouco da ideia de ser incômoda, né? Então ela pode ser incômoda, ela pode te jogar para baixo, ela pode te deixar realmente deprê, né? E considerar coisas que você não consideraria antes. Às vezes tem caras que falam muito, né? Agora tirando a questão de altura, porque como eu disse, é um procedimento um pouco mais inviável, né? De modo geral, pelo menos. Mas além desse fator, fala-se muito da ideia do rosto. Ah, tem que ter um rosto X. Então eu vou fazer vou fazer aquele negócio lá, harmonização facial, vou fazer isso, aquilo, outro. Ainda que não seja um procedimento tão invasivo, tão complicado quanto o caso aí em questão desse prolongamento aí dos ossos, né, para você aumentar de tamanho, né? Então, apesar da diferença óbvia, né, que uma coisa é um procedimento ali no rosto, uma coisa mais simples relacionada às cirurgias plásticas comuns, e outra muito diferente é você fazer esse processo que muito provavelmente também não faz parte de todos os países. Não sei se aqui alguém no Brasil faz algo assim, eu acredito que não, tá? Justamente porque, como eu falei, é um processo que não tem um ganho do ponto de vista prático, não muda nada você ter uma altura de 1,80 ou de 1,60, né? Assim, tirando situações específicas, como eu até mesmo disse, né? Das moças que querem ser modelo, ou sei lá, você quer ser jogador de basquete, você entendeu? Então, tirando assim esses fatores, de maneira geral não há diferenças. Então, acaba acontecendo que os médicos, em geral, retiram algumas coisas que são muito arriscadas, né? Então, por isso que eu diria para vocês, tomem muito cuidado, né, com essas soluções mágicas, com essas coisas incríveis, sendo que às vezes o mais importante é você fazer aí uma varredura, pelo menos, de tudo que você está acompanhando, de tudo que você está vendo, e aplicar no seu dia a dia muito mais dos conhecimentos do que dessas questões mais estéticas e tal, que sim, eu entendo, fazem diferença, às vezes depender do que você busca, né? Mas ainda assim, né, não faça coisas que podem te prejudicar ainda mais, né? Se você tá aí de pé, podendo fazer suas coisas, andando tranquilamente, normal, então agradeça por isso e vai trabalhar, vai fazer suas coisas, vai buscar seu propósito, tá bom? É o que eu diria pra você no final das contas, beleza? Então é isso, cowboy, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Tamo junto e até a próxima.